Bom dia, amigos ouvintes. Estamos novamente gravando mais uma live com fé no Filho de Deus e que nos encontrem bem, vocês com toda a família, os nossos ouvintes, que todos os dias que fazemos isso aqui é nas melhores das intenções. Às vezes vem aparecer que é um desabafo, né? Mas não é. E também nem diretamente contra as leis, contra os erros cometidos pelas leis, mas como aqui não tem ninguém que passe sem ter algum defeito, né? Então, a própria lei vai entender que, pelo direito de expressão, nós também falamos, né? Nós somos seres falantes, então temos que falar alguma coisa, então seríamos mudos, né? Então, hoje nós vamos falar o seguinte, eu por isso não estou aqui com a Bíblia, né? A Bíblia está aqui, mas que eu tiver falado da Bíblia, eu não vou abri-la, né? Hoje. Porque é o seguinte, nós vamos falar da situação. Porque não adianta nada eu estar criando rodeios aqui, digamos, como diz Tiago, né? O apóstolo Tiago. Se vier alguém ter convosco, né? Necessitado de pão ou nus, o que adianta vocês dizer a ele, vai em paz, aquieta-te? Ou até mesmo fazer uma oração, né? Porque até hoje eu sei que a oração tem a sua eficácia. Quando está dentro dos planos que Deus quer te atender. Porque tem pessoas que às vezes ele vai fazer uma oração que é o bem dele, Deus nem responde. Porque ele pensa que aquela oração que ele está fazendo é o bem dele, mas está sendo para o despeadeiro dele depois, para ele, né? Então Deus organiza essas coisas. E tem outros que é porque não merecem ser ouvidos. Ele já avisou, né? Eu falo sempre, vou continuar falando sempre. Você vai gritar e eu não vou te responder. Ou você grita e eu te respondo. Certo? Então, tudo de Deus é super organizado, né? Então, aí eu falo mal, ataco às vezes, não é a pessoa em si, né? É os erros que eu mesmo cometo. Às vezes eu tento fazer o melhor de mim, mas ainda encontro uma falhazinha, eu não devia ter feito assim, eu tinha que ter feito diferente e estaria muito melhor. Eu garanto que isso já aconteceu com você. De arrepender de ter feito assim, não que fez com maldade, às vezes, mas que teria dado certo se você tivesse pensado mais um pouco, né? Todo mundo, quem é que já não passou por isso, né? Isso acontece comigo, às vezes, né? Então, erramos, porque somos seres errantes. É, aqui não tem branco como a neve, super purificados, não. Aqui não. Aqui na Terra, não. Alguns arriscam, como sempre falo, né? A dizer que fica santo aqui, ficou santo aqui, alguém morreu, como diz eles, e foi embora santo. Eles criam essas coisas todas. Ou até falar assim que fulano vai se santificar. Eu nunca vi. Eu já vi rato virar morcego, lagarta virar borboleta. Eu já vi essa metamorfose. Só que essa metamorfose de passar um ser humano aqui na Terra virando um santo, eu não vi ainda. E teria medo se eu visse alguém criando asas, né? Ó,
a asinha dele já está assim, mais ou menos. Daqui uns dias, você não é de ver que a asa dele já está com quase meio metros? Aí surgiria outro. Não, esse aí, do jeito que ele está ficando santo, não vai demorar, ele vai virar um anjo e vai voar. Não é? Parece uma ironia, não parece? Mas não é verdade? É. Quando você fala uma palavra, vamos simplificar, que nem é de más intenções. Alguém interpretando o que você disse, da fórmula dele, ela chega lá passando 10 pessoas num sentido que já não tem mais nada a ver com o que você falou. Já mudou tudo. Cada um que fala para o outro aumenta um pouquinho. Por exemplo, vocês vão falar, se você disser que passou no velório, que foi um acidente e tal, eu já vi isso acontecendo. Então, você fala para uma pessoa, e fiquei triste, porque vi muita gente chorando e tal, lá e tal, a pessoa foi a óbito. Aquela pessoa sai dali, não estou falando todas as vezes ela conta do mesmo jeito que você contou, que eu não generalizo, não. Eu falo que tem condições de acontecer isso. Então ela chega ali no outro, ela diz, olha, mas teve um acidente ali embaixo, morreu 4. E você diz para ele era só um velório, só teve um óbito. Ele vai dizer de 4. Aquele que recebe dele, já tem acontecido isso muitas vezes, ele chega no outro e diz, olha, morreu 10 de uma vez só, que é isso? Que absurdo! Às vezes o carro amassou só um paralama, ele diz, ficou perda total. E assim, vira santo aqui, vira. Vamos ver se tem jeito. Eu acreditaria que viraria santo aqui, ou passaria a ser santo. Mas se eu conhecesse a fábrica, porque teria que ter fábrica para fazer esse indivíduo. Agora está aqui, santíssimo, santo dos santos, está aqui ele. E ser examinado pelo Inmetro. Agora é gozação mesmo, viu? Agora é, porque tem coisas que não dá para tolerar, né? Não dá para tolerar. A gente peca em pensamento, palavras e obras e ainda alguns batem no peito dizendo eu fiquei santo. E aqueles coitados que às vezes enganam, né, pensam que é verdade, às vezes até pergunta como você fez, né? Ou perguntaria se essa palavra fosse dita assim, foi tantos dias de jejum, eu posei num monte de joelho e cheguei lá. Aquele pobre coitado, seduzido por uma palavra mentirosa, enganosa, como essa, ele vai tentar virar um santo também. Sabe o que está arriscado de acontecer com algum deles? Quase aconteceu comigo, viu? É como eu digo aqui sempre, quando eu disser uma coisa aqui, é porque eu vi acontecer com alguém, eu não invento. Não, eu não sou doido. E depois eu tenho que pagar por isso, né? Tem pessoas que adquirem com essa tentativa de virar um santo, indicado por um qualquer por aí, que eu desconsidero totalmente, né? Que ele conseguiria sendo assim, por exemplo, através de jejum. O jejum que é passado por eles, você não pode tomar água e não pode alimentar. Não é isso? Não é isso que é jejum? Para eles? Sim. Pois é. Então, já teve pessoas que tentou imitar Jesus, jejuando 40 dias e 40 noites. Pergunta os médicos o que acontece com a pessoa que fica sem tomar água e totalmente sem alimento. Pergunta, para você ver. Então, me parece que o nome da doença chama aneurexia. Me parece que é mais ou menos isso. Desculpe se eu estiver errado na citação do nome. Não alimentando, ele vai chegar a isso.
Porque as pessoas que estão tentando emagrecer, assim, na base da pancada mesmo, muitos chegaram a essa situação, que agora nem se quiser comer consegue mais. E o que vai acontecer com os rins desse elemento? A água faz vários tipos de trabalho no nosso corpo. Ela sai pelos poros em forma de suor, além de lavar os rins, e que os rins precisam de muita água. E o que vai acontecer com esse que está querendo virar santo, porque o outro falou que ele vira, jejuando? Adquiriu uma doença. E aí depois ele não sabe nem por que caminho chegou na vida dele essa doença. Porque jejum, nesse estilo, não é santificação, é uma palhaçada. Eu peco contra Deus e depois vou falar, Senhor, eu vou ficar uma semana sem comer. O que tem Deus com isso? Que tristeza, né? Tentando comprar a Deus com a punição, com execução da sua própria vida, no qual Deus diz na Bíblia que ai daquele que tentar contra o seu corpo, porque ele vai destruí-lo totalmente. Se vós destruirdes esse corpo, né, que ele fez para a habitação do nosso espírito, o Espírito Santo, Deus vos destruirá totalmente. E se ele pegar um cara se mutilando? Isso é uma mutilação. Eu tenho isso aí como isso, certo? Tem vários países, aí, inclusive parte da Índia, que eles pegam um chicote, 7 pernas, com um pedaço de chumbo na ponta de cada fio, tira toda a roupa e senta num local lá mais reservado e assim mesmo se espancam com esse chicote que em volta dele no chão fica banhado de sangue. Porque é cabo de aço fino com peso, cada puxada é os cortes. Certo? E pergunta ele para que ele está fazendo isso. Ele vai dizer que é para poder ele ganhe salvação, pobre, que Deus vai olhar ele fazendo aquilo e vai ficar com tanta pena que vai perdoar os seus pecados. Ao contrário, Deus vai o amaldiçoá-lo por estar destruindo o corpo, que ele falou, não destrua, não tente, porque eu te destruo totalmente. Porque esse corpo é a imagem e semelhança de Deus. Será que Deus, que já fez nós parecido, ele vai também entrar em jejum? Porque nós somos a imagem e assemelhamos a ele. Se então estamos tendo que esse tipo de coisa nos purifica, teríamos que ter a certeza que Deus também está fazendo isso. Isso é uma loucura. É uma loucura. Ah, não, mas na Bíblia tem falando pessoas que jejuavam. Tem sim. Mas quando há necessidade de um jejum, ele serve até para cura de coisas do seu corpo. E você não sabia disso, né? Às vezes você passar um dia sem comer, não se tratando que está comprando a consciência de Deus. Eu estou fazendo para Deus ter misericórdia e me curar essa doença. Deus não tem troca-troca, não. Eu falei na live de ontem. Isso só tem um lugar que existe isso aí. Hoje eu não vou falar, não. Falei ontem, certo? Só tem um lugar que tem esse troca-troca aí, essa pouca vergonha, entendeu? Então, mas, para nossa saúde, nós estamos fazendo consciente. Hoje eu não vou comer nenhum tipo de comida pesada, no linguajar rústico que tem. Eu vou tomar suco na própria fruta, porque outros
que vem engarrafado, tudo tem veneno dentro, certo? Eu uso grosseiramente assim. Está contaminado com conservante, acidulante, e que vai te atacar de várias formas. Então, o suco de uma fruta, o suco de limão e tal, né? Evitar o máximo de açúcar possível, certo? Menos doce. Sal não precisa diminuir tanto assim. Não sou um médico, não. Eu estou falando porque eu tenho 71 anos de idade e disputo a minha saúde para mim mesmo, vendo o que sou capaz de fazer, certo? Então, eu não estou falando porque sou formado, não, que algum médico vai ficar, às vezes, revoltado, mas às vezes, esse pobre coitado aí, esse maluco, está ensinando medicina. Desculpa. Não é ensinando medicina, não. É passando experiências, entendeu? E aí, você descansa seu organismo. Porque eles cansam, eles trabalham, dia e noite. Você está dormindo, seu organismo está trabalhando. Se você come uma comida pesada muito tarde e você vai ter sono, você vai dormir. Dormindo, seus órgãos vão trabalhar mais lentamente. Está arriscado essa comida que você comeu danificar no problema da sua saúde e até mesmo os seus órgãos, que tem que trabalhar né, com menos força, porque agora ele dormindo a coisa tudo fica mais calma, né? Então, é experiência. Eu adquiri saúde, graças a Deus, que me deu essa revelação de eu mesmo cuidar da minha saúde, pelo zelo que eu sei que eu apareço com Deus, eu tenho que assemelhá-lo em alguma coisa. Nunca serei igual, mas pelo menos a semelhança. E aí eu vou cuidar do que ele me deu para mim morar dentro. Porque eu falo sempre, eu não sou isso que as pessoas veem. Isso é parte que o meu espírito precisa. É a minha casa, é o meu veículo. Só que pensante, com vida própria, através dos órgãos, que trabalha como um mistério. Não precisa ninguém mandar ele funcionar. Seu coração bombeia seu sangue durante a sua vida toda. Se parar é porque a ordem chegou. É hora de você ir embora, companheiro. Ou às vezes quase vai, mas não vai é porque não era para ir ainda. Era só passar por esse teste. Tá tudo errado as explicações do mundo. Quem não tem um erro no mundo? Quando chegaram com aquela mulher adúltera na frente de Jesus, olha só, nem de mestre eles consideravam ele, porque mestre é professor. Eles não queriam aprender nada do que Jesus estava ensinando. Veja bem, agora não, né? Mãozinha na cabeça, né? O mestre. É difícil, não é? É difícil. Mestre, na nossa lei de Moisés, é o seguinte, eu vou até acrescentar um pouquinho das minhas palavras, viu? Moisés falava sempre para nós que quando nós pegássemos alguma pessoa adulterando, que o povo não sabe o que é adultério também não. Os pregadores do evangelho, principalmente, não sabem o que é adultério até hoje. Porque se sabem, está ensinando errado porque quer. Adultério é qualquer coisa adulterada, sair do original e entrar para o lado do fracasso. Tudo é adultério. Mas para eles, adultério é só quando uma mulher trai o marido ou o marido trai a mulher. Certo? Para eles, adultério só é isso. E para eles não tem combustível adulterado, não tem isso, aquilo outro adulterado, não.
que está dentro do adultério. Eles não ensinam essas coisas, não. Certo? E aí eles disseram, bom mestre, Moisés, sabe, quando ele ensinou essa lei nossa, e não que eles disseram isso lá, eu estou dizendo com as minhas palavras. Essa lei nossa, o senhor já devia ter acordado e saber que ela é a santa. É a lei do começo. Foi lá Moisés, encontrou com Deus lá no monte e ele passou essas leis para ele. Então a nossa que é a certa. Mas como tendo visto que a do Senhor, nós nem acreditamos que o Senhor é o Filho de Deus, né? Nada. E quem manda aqui somos nós somos os pastores dessa época agora, né? Trocando o tempo, eu mesmo trocando, né? E os sacerdotes, né? Era juiz, era tudo, eles resolvia tudo do jeito deles, né? É nós que manda, sabe, o mestre? Moisés falou, se pegássemos no ato que pegamos essa mulher que trouxemos aqui agora, adulterando, quer dizer, fazendo algo de prostituição, é que nós pegássemos essa pessoa e apedrejássemos. Tirasse para fora da cidade, que para nem contaminar a cidade, que nós somos santos, sabe, o mestre Jesus? Então nós cumprimos essa lei a risco, nós tira para fora da cidade para não manchar a nossa santidade. E lá, ó, pedra, e matamos. Agora, para perseguir Jesus, para Jesus falar contra a lei e juntar tudo e matar, e eles disseram, e tu, mestre, o que nos diz? Nós está com ela aqui, nós vamos apedrejar ela daqui a pouco. Mas, claro, vamos tirar lá para fora da cidade, que nós somos santíssimos. E ela, né, o senhor sabe como é que é, né? Tem que morrer lá e nem o sangue dela sujar nossas paredes, não. É assim. Mas o senhor, mestre, o que o senhor fala acerca disso? Jesus, calado, baixou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Há até alguém que arrisca dizer que ele estava escrevendo a sentença deles. Eu não vou dizer que foi, porque eu não sou louco. Porque aquele que aumentar essa palavra aqui, ó, está no fim da Bíblia. Deus vai aumentar as pragas em cima dele. E o que tirar, Deus vai tirar a parte dele. Então, não sou nenhum maluco para ler e querer passar para os outros ainda, né? Então, pode até ser também, né, que foi, né? Mas eu não me meto nisso aí, não. Fala lá que ele estava escrevendo todo o tempo, eles lá falando, e ele estava escrevendo no chão. Aí, ele simplesmente levantou-se e disse, não falou, não, Moisés era santo, e vocês têm razão, ou vocês estão errado, ou vocês é santo, ou vocês não é. Ele disse assim, ó, é o seguinte, qual de vós aí que estava um paredão para executar aquela mulher? Qual de vós aí que não tiver pecado, ele não falou o tamanho do pecado também não, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E pronto, e baixou e continuou escrevendo. Só essa palavra eu disse. Foi soltando as pedras devagarinho e caindo fora, se mandando. Aí Jesus levantou a cabeça, estava só a mulher lá. Certamente até chorando. Né? Escapei por um trisco. E escapou de quem? Escapou dos professores que diziam ser professores da lei de Deus. O que você tem que escapar hoje, amigo ouvinte, é de religiões. Sempre foi assim. Mataram Jesus por não querer fazer certo. Eles queriam que a lei deles fosse a verdadeira e a de Jesus, o Filho de Deus, fosse mentira. É por isso que eu acho que quase nenhum pastor vai gostar de mim. A não ser aqueles que estão caindo fora, porque já tem. Eu conheço já pastor que voou fora, hein? Saltou do barco. Foi revelado a tempo, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso.
É porque o que eu falo aqui, eles não têm saída. Eles não têm saída. Eu não falo de mim mesmo. Eu falo quando sou autorizado por Deus a dizer, é por divinas revelações, como disse o apóstolo Paulo. E eles se embaraçam-se todos. Então aquela mulher ia ser morta agora mesmo, naquele exato momento, pelos que estavam pregando a salvação. É os ensinadores, os homens de Deus. Ia matar a mulher porque pecou. Aí Jesus falou para eles, o que não tiver nenhum pecado aí, né? Comece então a cumprir a vossa lei. Claro que não ia acontecer. Jesus disse isso porque lia o pensamento deles. Começou todo mundo a pensar. Eu vou usar minhas palavras agora, viu? Que eu uso por um pouco de ironia no meio da coisa para dar um sabor melhor. Vai ver que tinha deles que começou a pensar assim, poxa, eu estou com essa pedra aqui, doido para dar uma pedrada nessa mulher, que eu sou santo e ela é pecadora, e estou esperando a hora, talvez eu jogaria primeiro a pedra, né? Mas eu estou lembrando daquela galinha que eu roubei do meu vizinho. O que eu vou fazer, hein? E pecado é pecado, né? Não tem tamanho assim, né? Pecou, pecou. Não, eu acho que eu estou fora. Sei lá se isso aí é filho de Deus mesmo, e depois eu jogo a pedra nessa mulher, e ele não a condenou, e depois eu tenho um acidente ali na esquina, tô indo. Nem falou para os outros, olha, não me conta comigo não, viu? Que eu tô saindo. E talvez que tenha outro que pensa assim, bom, eu maltratei demais a minha criança, porque naquele tempo eles levavam até as crianças para ser morto a pedrada, entendeu? E eu agora, né? Eu não vou ficar nessa também não, vou cair fora. Ah, e o outro pensou talvez, eu que comprei lá naquele negócio lá e não paguei, né? E me cobraram, né? Assim, muitas vezes, e até eu fui muito criticado. Meu nome agora está no SPC. Naquele tempo talvez não tinha isso, ou não tinha. Hoje tem, né? Meu nome está no Serasa, está no SPC. Eu estou todo embananado. Então isso é pecado também, né? Eu vou jogar minha pedra fora. E for assim, amigo ouvinte. E quem é que está fazendo esse papel daqueles que jogou as pedras fora? Os pastores. Esses missionários, esse povo aí, cobradores de 10% e ainda diz que quem roubou foi quem está assistindo o culto, quem está mantendo a igreja lá, que é as quatro paredes, igreja somos nós, quem está mantendo aquilo lá, patrocinando aquela obra lá para pôr neguinho em carro bom, ganhar bons salários. E aí, quando começa a encurtar a grana, porque a situação está difícil, ele começa a pregar, cuidado, hein? Você está roubando do Senhor, lá no Malaquias 3:10. Certo? Mas só que ele não conta para o membro que aquilo é para os levitas. É para Israel. Certo? E aí, prezado amigo, esses anunciadores de religiões hoje, tem mais de 5 milhões, é os mesmos que daquela época. É os mesmos, não mudou nada. Trocou só a coleira. É isso aí. Certo? Porque eu não estou desafiando, rebaixando moral. Eu estou citando os pastores que estão fazendo isso. E não adianta você arrumar jogo de cintura, não. Nós metemos o pau, igual eu vi, falei na live de ontem. Bate em nós temos direito por lei de espancar os outros também, vamos meter o pau para frente. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou batendo no erro, que não tem nem, se pegar vários tipos dessas religiões aí, se pegar, eles não têm nada a ver com esse livro aqui, não. Eles estão lendo uma história, mas não estão
examinando o conteúdo, como disse Cristo. E ó, pastores, vocês vão ver coisas piores ainda. Eu estou engateando, mas eu não tenho medo de dizer que eu vim a esse mundo, eu sei a vida que vivi, para falar essas coisas nessa época, certo? Porque se fosse para mim falar besteiras e induzindo o meu irmãozinho, que todos aqui pecam, quem não peca, e ficar apontando quem vai ser salvo, quem não vai. Se você mesmo que prega sabe que nas cartas lá de 1º, 2º, 3º João, as coisas que mais falam é sobre isso, que Deus vai salvar todos. Todos é para vocês é o quê? É meia dúzia? Ou vocês não sabem nada de matemática? Todos é todos. Ah, não, mas o cara tá pecando lá, tá se lascando todinho lá. E o que você tem com isso? O máximo que você pode é falar para ele, como diz lá em Ezequiel, avisa para ele que assim dá errado. Faça diferente. Mas é isso. Mas falar se ele vai ser salvo ou não, você, ó, tira o cavalinho da chuva, meu irmão. Deixa de ser maluco. Prezado ouvinte, eu falo tudo isso aqui nesse estilo, mas não é com você que eu estou falando isso, viu? Eu estou batendo no pecado e mostrando quem está praticando assim ou assim, que não condiz com as Escrituras, certo? Mas, no maior amor que pode existir por todos vocês, eu peço nesse instante a Deus que envie anjos na sua casa, para que proteja suas crianças de qualquer mal, que proteja sua casa, que as boas energias do céu acampe, como diz a Bíblia, em volta do que os teme e os livre, os anjos do Senhor. E deixe o like, compartilhe, até se inscreva se houver interesse, porque eu não vou parar, menos que eu seja tirado desse mundo ou que algum tipo de lei queira me interromper. Ao contrário, eu não tenho intenção de parar enquanto viver. Meu Pai, eu peço tudo isso em Teu nome e agradecendo os anjos que fazem esse trabalho junto ao povo. O que eu peço a mim, peço a todos que habitam a terra, aqueles que puderem serem feitos, Senhor. Porque o resgate do Senhor foi feito antes que houvesse mundo. A Tua palavra, a Bíblia, diz isso. E agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.